Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre o V3, um super canhão alemão com um objetivo bastante sinistro: destruir Londres a partir da costa da França. Na artilharia, ser capaz de realizar disparos a uma distância maior do que o adversário é um elemento autenticamente central e determinante. Se o seu exército opera peças de artilharia com um alcance maior do que as peças do inimigo, a sua vantagem tática no terreno será indiscutível, com essa vantagem podendo ser usada para a realização de manobras e a consolidação de ganhos, que de outra forma seriam impossíveis ou muito difíceis de alcançar. Apesar da artilharia desempenhar um papel muito importante desde as guerras napoleônicas, foi durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, que demonstrou o seu papel verdadeiramente decisivo, graças a uma conjugação de fatores como novas táticas e, principalmente, avanços tecnológicos que resultaram no desenvolvimento de projéteis com ogivas explosivas e canhões e obuseiros mais fiáveis, com maior alcance e maior cadência de tiro. A industrialização também teve um peso importante ao permitir a produção em massa de peças de artilharia e, principalmente, de munições, com dezenas de milhões de projéteis saindo das fábricas. E foi toda essa conjugação de fatores que transformou a artilharia na arma mais letal daquela guerra, com estimativas da época indicando que das 9 milhões de baixas fatais militares ocorridas naquela guerra, mais de 5 milhões foram causadas diretamente pela artilharia, com aquela autêntica chuva de projéteis contribuindo também para a chamada Guerra das Trincheiras, com milhões de soldados sendo empurrados para o fundo de milhares de quilômetros de trincheiras lamacentas, fugindo das explosões e dos estilhaços das detonações na superfície. Naquela guerra, graças ao avanço tecnológico dos explosivos e dos materiais, começaram a surgir canhões de alcance extremamente elevado, como foi o caso do chamado Canhão de Paris, criado por Fritz Hausenberger e produzido pela gigante alemã Krupp em 1918. Como o nome indica, o seu objetivo era bombardear a cidade de Paris, que em princípios de 1918 estava a cerca de 110 quilômetros da linha de frente, e por isso o canhão, com 250 toneladas de peso total e um calibre de 211 milímetros, foi desenhado para disparar projéteis de 100 quilos a até 130 quilômetros de distância. A arma foi desenvolvida com base em um canhão naval e por isso era manejada por 80 marinheiros da Marinha Imperial Alemã. Quando o canhão foi usado pela primeira vez, apanhou os parisienses totalmente de surpresa. Como a cidade estava muito distante da linha de frente, muitos acreditaram ter se tratado de um ataque aéreo realizado por zeppelins a muito elevada altitude. Mas, apesar do seu tremendo alcance, o seu poder de fogo era limitado, com cada projétil de 100 quilos vindo armado com apenas 7 quilos de explosivos. O efeito psicológico foi grande, com os parisienses de repente se conscientizando de que a cidade estava efetivamente na linha de frente. Mas o efeito prático foi quase nulo, com o emprego desse canhão não afetando o desfecho da guerra. Quando aquele conflito terminou, a artilharia provou de forma definitiva que era essencial na guerra moderna. E apesar dos canhões de alcance extremamente elevado não terem demonstrado grande utilidade, deixaram uma marca muito profunda, principalmente nos alemães, influenciando diretamente, na Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento de projetos autenticamente impressionantes do ponto de vista tecnológico. E já que estamos falando de tecnologia, quero deixar aqui uma dica muito bacana. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável. Criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa, reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento. Outra grande inovação da Insider são os materiais hidrorrepelentes que suportam até 80 lavagens e que, ao contrário dos impermeáveis, são respiráveis.
A Tech T-Shirt é o suprassumo da tecnologia dos tecidos, uma autêntica releitura tech da camiseta básica masculina e feminina. As suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando todos os movimentos e não esquenta. Além disso, não precisa ser passada, não desbota com o tempo e é anti-odor, um item essencial para uma rotina confortável. E para o inverno, com as temperaturas caindo, nada melhor do que as peças da Insider para garantir um visual confortável e com estilo, graças à tecnologia térmica capaz de manter o seu corpo aquecido, com um ajuste confortável e com liberdade de movimento. Clica no primeiro link aqui na descrição, confira essas e outras novidades tecnológicas da Insider e aproveite o super cupom de 12% de desconto. E ao fazer isso, além de adquirir um produto de extrema qualidade, ainda estará fortalecendo o canal. Voltando agora ao tema do vídeo, a Krupp, a mesma empresa que em 1918 construiu o Canhão de Paris, construiu em 1941 o pesado Gustav, com impressionantes 1.350 toneladas de peso, uma altura de quase 50 metros e um comprimento de 300 metros. Manejado por uma tripulação de 250 homens e capaz de disparar projéteis de 5 a 7 toneladas a distâncias de até 50 quilômetros. Foi desenvolvido especificamente para destruir os poderosos bunkers franceses na linha Maginot, mas como a França capitulou em apenas um mês e meio de guerra, o pesado Gustav acabou se estreando em combate na frente oriental, demolindo fortificações e destruindo depósitos soviéticos de munições durante o cerco a Sebastopol entre outubro de 1941 e julho de 1942. Com a rendição francesa em junho de 1940, os alemães tiveram acesso a uma série de projetos militares da Primeira Guerra Mundial que não chegaram a sair do papel, com um deles atraindo especial atenção, um canhão de muito elevado alcance composto por múltiplas câmaras. Ao contrário do projeto alemão do Canhão de Paris da Primeira Guerra Mundial e do pesado Gustav da Segunda Guerra Mundial, que seguiam um desenho convencional no qual o projétil é impulsionado por uma única carga propelente, esse projeto francês, capturado pelos alemães em junho de 1940, era o aperfeiçoamento de uma ideia que surgiu no final do século XIX e que, ao invés de usar uma única carga propelente, usava várias para aumentar o alcance do projétil. Através dessa artimanha, não era preciso usar grandes cargas propelentes que obrigavam a construção de canhões com paredes espessas e grossas, bastando distribuir essas cargas de forma uniforme ao longo de toda a extensão do tubo. E foi com base no conceito de multicâmaras que em 1942 o engenheiro alemão August Coenders começou o projeto do V3, um canhão de muito elevado alcance cujo projétil seria acelerado de forma gradual através de múltiplas cargas propelentes distribuídas ao longo do seu tubo. Ao invés das tradicionais cargas explosivas, as cargas propelentes eram boosters de combustível sólido de foguetes que eram acionados quando o projétil passava ao longo do tubo. Eram colocadas em pares, de forma simétrica e em um ângulo para que a propulsão atingisse a base do projétil, empurrando-o adiante pelo tubo. Foram desenvolvidos vários protótipos que foram apresentados a Albert Speer, o ministro alemão do armamento e da produção militar, que, por sua vez, apresentou o projeto a Adolf Hitler em maio de 1943. Em agosto daquele ano, a RAF bombardeou Peenemünde, o centro alemão onde estava sendo desenvolvido o foguete V2, com isso levando Hitler a autorizar o desenvolvimento do V3 como uma espécie de arma de backup para atingir Londres e outros alvos a longa distância. No entanto, devido às várias condicionantes da guerra, August Coenders enfrentou graves dificuldades técnicas. Para atingir Londres em disparos a até 150 km, o V3 deveria disparar os seus projéteis a pelo menos 3.000 metros por segundo, mas os protótipos desenvolvidos não conseguiam ultrapassar a marca dos 1.000 metros por segundo. Apesar de todas as dificuldades, em maio de 1944 começou a ser testado o canhão construído em Misdy Roy, na ilha báltica de Volyn, perto de Peenemünde.
com o canhão conseguindo disparar projéteis de 1,80 m a uma distância de até 93 km. No entanto, o canhão explodiu durante os testes. E paralela ao desenvolvimento da arma, os alemães selecionaram o local onde seria construída, com uma pedreira próxima de Mimoyek, em Pas-de-Calais, sendo escolhida. O local ficava a 8 km do mar e a 165 km do centro de Londres, com a construção começando em setembro de 1943, envolvendo um gigantesco complexo subterrâneo que seria operado por 1.000 soldados. O objetivo envolvia a construção de 25 tubos escavados na rocha até o final de 1944. No entanto, os problemas técnicos nos testes acabaram atrasando as obras, com um forte ataque britânico realizado por bombas de penetração Tallboy em julho de 1944, obrigando ao cancelamento completo dos trabalhos naquele local. Mas, apesar de todos os problemas, uma bateria foi construída e operada no final de 1944 em uma ravina no rio Rouver, a 13 km da cidade alemã de Trier. Esse canhão, com 2 tubos de 50 metros, apenas a metade do tamanho originalmente planejado, tinha por objetivo atingir a cidade de Luxemburgo a 43 km de distância. O primeiro tubo começou a disparar no final de dezembro de 1944, com o segundo entrando em operação em 11 de janeiro de 1945. No total, até 22 de fevereiro, foram realizados 142 disparos, causando 10 mortos e 35 feridos na cidade de Luxemburgo, na única ação operacional do V3.